Meus queridos irmãos e amigos, que a graça e a paz de nosso Deus seja com todos vocês. Bem-vindo a mais um comentário, a um resumo das lições bíblicas da Escola Dominical. Estamos estudando nesse terceiro trimestre sobre os valores do reino de Deus. Estudo baseado no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5 ao capítulo número 7. E hoje nós vamos comentar sobre a terceira sessão desse sermão, que está relacionado à lei. Qual é a importância da lei no contexto que nós estamos vivendo? Precisamos guardar a lei? A lei foi abolida, foi extinta, não existe mais lei? Então nós vamos estar comentando sobre isso. O título da lição é Jesus, o discípulo e a lei. Qual a relação de Jesus com os seus seguidores? A relação de Jesus com a lei. A relação dos seus seguidores, do seu discípulo, com Cristo e com a lei. Então aqui nós temos um triângulo. Jesus em cima, os discípulos e a lei embaixo. Então nós vamos ver que vai convergir, tudo converge para Cristo. Texto baseado no estudo está em Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 20. Começa dessa maneira, ó. Não cuidei que vim destruir a Torá, ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Qual é a relação de Jesus com a lei? Então, quando Jesus inicia o seu ministério, nós vamos ver que ele foi acusado de querer destruir a lei de Moisés, foi chamado de um agitador, de alguém que queria implantar uma nova religião, que ele queria desconstruir tudo aquilo que foi dito no passado. Mas Jesus deixa bem claro aqui que ele não veio destruir a Torá, que são os 5 primeiros livros, o livro da lei: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. E ele fala, e os profetas. Nós precisamos entender que o princípio que Deus trata Abraão, quando Deus chama Abraão, Deus trata Abraão segundo o princípio da fé, de uma promessa que Deus fez para Abraão. E a Bíblia fala que Abraão creu em Deus. Quando Deus liberta o povo ali do Egito, Deus estabelece um princípio para que ele viesse relacionar com o seu povo, para que ele pudesse tratar com o seu povo. E que princípio era esse? Era o princípio da lei. Então, através da lei, Deus estabelece para o seu povo o quê? A sua vontade, o seu desígnio. Então a lei foi dada como um princípio de conduta, não como um meio de salvação. Porque a própria lei mostrava que para que o homem pudesse se aproximar de Deus, era necessário que um animal fosse morto, fosse sacrificado. Porque o homem é pecador. Logo, ele é um transgressor da lei. E todo aquele que transgride a lei merece o quê? Merece a morte. O salário do pecado é a morte. Então a lei, ela foi dada como um princípio para conduzir o povo dentro da vontade de Deus e estabelecer um meio para que o homem pudesse se aproximar dele. Então a lei, ela foi dada como um guia para o povo, mas apontando para Cristo Jesus, porque toda a lei, ela converge para Cristo. E nós vamos ver que os profetas, eles foram levantados para exortarem o povo a cumprir a lei de Deus.
chamarem o povo ao arrependimento, para que o povo pudesse andar de acordo com o princípio da lei que Deus havia dado para o seu povo. Então, quando Jesus ele veio a esta terra, ele se encarna, ele se faz gente, nós aprendemos que Jesus ele cumpre toda a lei e ele vai completar o sentido da lei. Nós vamos ver, olha só o que diz o texto: não cuideis que eu vim destruir a lei ou os profetas, mas não vim abolir, mas cumprir. Essa palavra cumprir, no grego, ela é plero, tornar cheio, completar. Então Jesus fala, eu não vim destruir, eu vim completar, eu vim tornar o que? A revelação mais clara. Então toda a antiga aliança, ela fala de Jesus. Tanto os livros proféticos, como a lei, como os escritos, apontam para Jesus. Então a revelação do Antigo Testamento, ela é progressiva. Ela foi aos poucos sendo desvendada até que Cristo, a revelação completa de Cristo se manifestasse a toda a humanidade. Então Jesus, ele diz que veio cumprir, Jesus cumpriu toda a lei. Jesus viveu dentro dos princípios da lei, cumpriu toda a lei. Por isso ele pôde oferecer um único sacrifício a Deus. Sacrifício imaculado, perfeito, puro. Um sacrifício para que todos nós pudéssemos nos achegar diante de Deus com confiança ao trono da graça. Porque o seu sacrifício, ele purifica o homem de todo o pecado. Mas Jesus passa a dar o que? Um novo sentido da lei. Nós vamos ver que a lei dizia, não matarás. Mas Jesus vai completar a lei dizendo, é o seguinte, você não pode irar contra seu irmão. A lei dizia, não adulterarás. Então somente o ato em si era pecado e era réu de ser apedrejado. Mas Jesus disse, não, eu vou completar. A lei vai muito mais além do que isso. Então eles usavam que a letra da lei no sentido fria, mas Jesus dava um sentido espiritual dizendo, olha, se alguém já olhar para a mulher e ter um sentimento impuro com ela, um desejo, essa pessoa já transgrediu, já cometeu um pecado. Então Jesus não abole essa questão da lei, mas ele dá um sentido. A expressão, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Então nós vamos ver que a questão da lei, ela terá o seu fim quando encerrar o milênio e ter um novo céu e uma nova terra. Então até que antes que isso se passe, a lei ela será cumprida. Então nós percebemos, temos que entender que a finalidade da lei não era trazer salvação. A lei era santa, justa, boa, mas a lei apontava para o nosso estado de pecaminosidade, a nossa impossibilidade de se salvar. É isso que os fariseus, os escribas não entenderam. Eles achavam que o homem era capaz, pela sua própria capacidade, ele ser salvo guardando a lei, cumprindo o que? Os seus rituais. Então eles achavam, o seu falso entendimento, que a salvação ela seria pelo próprio mérito, pelo esforço próprio. Nós vamos ver que não. Que a lei ela serviu apenas de guia para apontar um caminho melhor que é Cristo e para instruir o homem na sua conduta diante para com o outro. Então toda a lei, ela precisa ser cumprida. E nós vemos que a lei tem mais de 600 preceitos. Alguns vão dizer 603. Então se alguém não cumprir um tio, logo essa pessoa já
está condenada. Ela já é réu. Se alguém violar um desses menores mandamentos, olha só, será chamado menor no reino dos céus. Porém, aquele que cumprir e ensinar será chamado grande no reino de Deus. Então, nós temos que entender que para os judeus, a lei, ela era dividida em 3 pilares, a tríplice divisão da lei. Temos na lei as ordenanças, que são as 10 palavras, os 10 mandamentos, que está relacionado com a questão da moralidade. A questão da moralidade. Nós vamos ver que desses 10 mandamentos, Jesus cita 9 deles, da qual os seus discípulos necessitam viver essas verdades, mas Jesus dá uma amplitude maior ainda do que essa questão ali do que está escrito, dando sentido espiritual. Em segundo ponto, a lei era dividida na questão cerimonial, questão religiosa. Então, o homem, para se aproximar diante de Deus, precisava oferecer um sacrifício. Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, da tribo de Levi, poderia entrar ali no Santo dos Santos. Então, tinha essa questão ritual da lei. Em terceiro lugar, a questão das leis civis, do relacionamento dentro da sociedade. Nós vamos ver que Jesus vai dar um novo sentido à antiga aliança. Porque a antiga aliança dizia olho por olho, dente por dente. Jesus traz o quê? Um sentido espiritual dizendo não. Se alguém bater na sua face, você precisa oferecer a outra. Nós vamos ver que quando Cristo oferece um sacrifício perfeito ali na cruz do Calvário, porque nós temos que entender 3 coisas. Jesus cumpre a lei no seu aspecto positivo. Ele cumpre a lei na sua totalidade. Então, ele é o único apto em condição de oferecer um sacrifício perfeito e eterno diante de Deus. Ele cumpre a lei. No aspecto negativo, Jesus também cumpre. Por quê? A lei apontava a pecaminosidade do homem. Logo, o salário do pecado é a morte. Quem é que poderia se salvar? A lei não foi dada como um meio de salvação. Ela foi dada para dar instrução ao homem, mostrando essa verdade. Quão terrível é o pecado pela qual o homem merece a morte. Então, se o homem merece a morte, logo ele não tem condição de cumprir a lei. Mas como Cristo cumpre toda a lei, nós vamos ver que Cristo vai oferecer o que? Um sacrifício perfeito. Ele é o ofertante como a oferta. Ele é o supremo sacerdote, sumo sacerdote que vai oferecer o sacrifício e ele próprio é o sacrifício perfeito. É o que diz João Batista, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tira o pecado da humanidade. Então Jesus, por cumprir a lei e oferecer um sacrifício perfeito, nós vamos ver que essa questão ritualista da lei, ela é abolida. Por quê? Jesus ofereceu um sacrifício melhor, maior, mais excelente, da qual todos os homens são perdoados. E por Jesus cumprir o quê? O princípio da lei, ele estabelece um novo princípio agora para o seu povo, o princípio da fé nele. Então nós não andamos mais sobre o princípio da lei, mas estamos no princípio da fé em Cristo Jesus. É que Paulo vai dizer em Romanos, depois em Gálatas, que o justo viverá da fé. Da fé no quê? Em Cristo Jesus. Só que Jesus, nós precisamos entender a questão cerimonial, a questão das leis civis relacionada ali no contexto cultural dos judeus. Isso, os cristãos, eles não precisam cumprir. Por que não precisam cumprir? Antes precisava oferecer sacrifício. E hoje não precisa, porque Jesus foi o próprio sacrifício. Quem que é, antigamente, na lei, precisava oferecer o cordeiro, a ovelha, o boi. E hoje Jesus Cristo é o próprio sacrifício. Então isso cessou. As leis civis, que nós dissemos lá, a tradição
dos judeus não precisa, foi abolida. Mas a questão da moralidade, Jesus está dizendo, se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, nós não vamos entrar no reino dos céus de maneira nenhuma, nós não vamos participar das bodas do Cordeiro, né? Nós não vamos participar da eternidade se nós não guardarmos. Então Jesus aqui, ele está dando uma nova ênfase, como eu já disse para vocês aqui. A nosso padrão de justiça tem que exceder. Para os fariseus, os escribas, para que alguém fosse condenado na questão do adultério, tinha que ser pego no ato. Jesus disse não. Se alguém já olhar para uma mulher com intenção impura, essa pessoa já é réu de julgamento. Então nós vamos ver que Jesus dá um padrão mais elevado ainda nessa questão da moralidade, da espiritualidade, muito mais além daquilo que está nas 10 palavras. Então não foi abolido, porque a lei está dizendo, deve honrar pai e mãe. Paulo vai escrever isso lá em Efésios. É o 4º mandamento como promessa. Honra o teu pai e tua mãe. Então não foi abolido esse aspecto moral, esse aspecto espiritual. Mas toda a questão ritualista da lei, ela foi cumprida em Cristo. E como é que fica o sábado? Alguém pode perguntar. O sábado está ali, nas 10 palavras. Guarda o dia de sábado. Só que o sábado, ele era ritualista. Não estava relacionado com a moralidade. E nós vemos que agora, a questão do sábado, no princípio da lei da fé estabelecida por Cristo, o sábado é o próprio Cristo. Cristo é o Senhor do sábado. Então aquilo que era ritual um dia, nós temos que servir a Cristo todos os dias. Então esse aspecto relacionado ao ritualismo da lei já não existe. Mas a questão moral, a questão da conduta em relação ao próximo, isso continua. Nós vamos ver que Jesus traz a lei maior do reino de Deus, o princípio da lei. Nós não fomos regidos pela lei antiga, mas pelo princípio da fé em Cristo Jesus. Jesus estabelece o quê? Amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento, de todo o teu entendimento. E o segundo mandamento é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então quem cumpre isso, guarda toda a lei. Mas a pessoa só vai conseguir cumprir a lei de Cristo se o Espírito Santo manifestar e operar na vida dele. Porque quem aceita Cristo, uma nova vida é gerada dentro dele. É a regeneração, uma nova vida é manifestada no cristão. E essa nova vida, ela será agora aperfeiçoada a cada dia, vivendo os princípios que Jesus estabeleceu, o princípio da fé nele. Na verdade, do que ele ensinou. Então, o Sermão do Monte vai esclarecer o que? Essa relação. Então, Jesus não veio desfazer a lei. Mas ele veio dar o que? Uma visão espiritualizada da verdade em relação à lei, em relação a Deus. Deixando do lado que é a questão da frieza da lei. Porque a letra mata, no sentido... A letra, ela mostrava apenas o pecado, mas ela não era capaz de vivificar o homem, de transformar o homem. Mas nós vamos ver que Cristo morreu e ressuscitou ao 3º dia. Então, quem aceita Cristo recebe o que? A vida que vem dele, a vida do Espírito, e passa a ter o que? Uma nova vida, podendo viver a verdade do Evangelho. Então, qual é a relação de Jesus com seus discípulos? Jesus cumpre toda a lei para que os seus discípulos venham viver agora a lei áurea, que é a lei do amor.
amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E depositar o que? A fé em Cristo Jesus, como um único meio de salvação. Então, até uma próxima oportunidade, até um outro dia, Deus assim permitindo. Fique na paz e tenha aí um final de semana abençoado em nome de Jesus.